Fala galera do canal da Química, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de modelos atômicos. É a parte 3 aí sobre modelos atômicos e a gente vai falar do experimento de Millikan. Aí você vai falar assim, olha, já ouvi falar da teoria atômica de Dalton, inclusive a gente tem o vídeo do nosso canal e eu vou deixar no link caso você não tenha assistido. A gente falou sobre o modelo atômico de Thomson, aí você vai falar, agora não ouvi falar em modelo atômico de Millikan. Não tem um modelo atômico de Millikan, você tem razão. Mas, gente, Millikan foi essencial na continuidade do estudo sobre átomo, inclusive com informações que a gente utiliza hoje. E que informações são essas? As informações essenciais que a gente usa até hoje são a massa do elétron e a carga do elétron. Foi Millikan que determinou. Lembra que no modelo atômico de Thomson, ele determinou a relação entre carga e massa, mas ele não tinha determinado valores nem para carga nem para massa. Aí veio o Millikan e fez esse experimento e chegou tanto no valor da carga quanto no valor da massa. Então eu vou mostrar para vocês como Millikan fez todo esse experimento. Segue o vídeo, presta atenção que a gente vai mostrar isso para vocês hoje. Então vamos entender como Robert Millikan fez esse experimento. Veja, aqui é um esquema de como foi feito esse experimento dele. A gente percebe que nesse aparato, como se fosse um tambor, né? A gente tem um borrifador de óleo, isso mesmo, foi utilizado óleo para poder fazer esse experimento. Então a gente tem um atomizador e um borrifador onde eram pulverizadas gotículas de óleo. A gente também consegue enxergar isso através desse vídeo que está passando aqui. E após pulverizadas, essas gotículas passavam por uma fonte de raio-x. Essas fontes de raio-x faziam com que essas gotículas ficassem com carga negativa. E aí, elas passando por esse orifício aqui, fazia com que elas entrassem nessa câmara. Você consegue enxergar isso, ó, através desse vídeo aqui também. E isso era visualizado através de um microscópio. Olha só, e essa abertura aqui entre essa câmara e essa, então era onde ele avaliava o comportamento dessas gotículas. Essas placas aqui, elas eram carregadas eletricamente, então a placa de cima positiva e a placa de baixo negativa. Às vezes passava uma gotinha, às vezes duas, às vezes uma. Conforme as gotinhas passavam por aqui, elas caíam por conta da gravidade. Porém, conforme Millikan ligava ou aplicava uma tensão nessas placas, essa gotícula voltava. Por quê? Veja que eu tenho a carga, né, a placa positiva. Então, essa gotícula que tinha carga negativa tendia a voltar. Agora, dependendo da carga que era aplicada, ela simplesmente só caía com uma velocidade menor ou às vezes ficava até parada. E como que ele conseguia perceber se ela era mais rápida, se era mais devagar? Então aqui, ó, por esse microscópio, havia como se fosse uma régua. Então ele conseguia enxergar qual era a distância percorrida pela gotícula em relação ao tempo. Isso fazia com que ele conseguisse chegar o quê? Na velocidade com a qual essa gotícula ou caía, ou subia, ou ficava parada. Com os dados obtidos, então, Millikan fez uma relação entre a força-peso, que é a da gotícula caindo, né, e a força elétrica. E essas duas forças se igualavam quando essa partícula ficava simplesmente parada, de acordo com a tensão aplicada. E então ele considerou que a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade e essa força elétrica é a carga vezes multiplicado, né, pela tensão ou pelo campo elétrico que foi aplicado aqui entre essas duas placas. Agora, é lógico que tudo isso aqui ele também fez uma relação com o empuxo, com o volume da gota de óleo, mas todo esse desenvolvimento de cálculo a gente vai ver em um próximo vídeo.
De qualquer forma, fazendo todas as relações, ele chegou então que a carga é igual a N vezes a carga do elétron. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque assim, independente do valor encontrado aqui no experimento dele, ele sempre verificava que os valores eram sempre múltiplos de 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Independente da carga que ele achasse aqui nesse experimento, todas elas eram múltiplos desse valor. Então, vamos imaginar, se eu tivesse um elétron, eu teria essa carga. Se eu tivesse 2 elétrons, ele encontraria o dobro dessa carga. E foi assim que ele chegou na carga de um elétron. No nosso último vídeo sobre modelo atômico, a gente verificou que Thomson chegou na relação de carga e massa do elétron. Ele chegou na relação que é igual a 1,754 vezes 10 a menos 11 Coulomb por quilo. Mas ele não determinou a carga e a massa. Como Millikan conseguiu, de acordo com o experimento dele, determinar a carga de um elétron, com o valor da relação, ficou tranquilo determinar a massa, certo? A relação entre carga e massa é 1,754. Se eu tenho a carga de um elétron, significa que a massa do elétron será de 9,109 vezes 10 a menos 31 quilos. Veja qual é a massa do elétron, é muito pequenininha. Então, Millikan chegou na massa do elétron através da descoberta da carga desse elétron. Fantástico esse Millikan, né, gente? E tudo isso que ele determinou em 1910. Olha só há quanto tempo, onde nem se tinha acesso a toda a tecnologia que a gente tem hoje. Bom, e depois disso, em 1923, ele ganhou um prêmio Nobel, que foi justamente por esse estudo dele da carga elementar da eletricidade. E Millikan foi o tema do nosso vídeo de hoje, gente, e virão outros vídeos sobre modelos atômicos, então fica ligado para isso, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho da notificação e não esquece, curtiu? Dá um like, gente, compartilha com os amigos. Até o nosso próximo vídeo.